Olá, meu amigo e amiga. O dia de hoje, 7 de abril de 2026, está sendo um dia muito peculiar para o mundo, com efeitos muito importantes na nossa realidade aqui no Brasil. Isso porque todos nós que estamos acompanhando os noticiários estamos vendo que um cachorro louco que está ocupando a presidência dos Estados Unidos está fazendo uma ameaça que aparentemente poderia ser considerada uma ameaça para um país, para um território, para um determinado segmento de uma população ou de opositores, enfim. Mas não. É uma ameaça que diz respeito a coisas que podem acontecer no mundo inteiro e afetar o nosso país de uma forma muito mais rápida do que a vã filosofia poderia imaginar. O complicado no meio dessa história é que esse tipo de cachorro louco tem os seus cães de aluguel aqui no Brasil também, que estão sendo capitaneados por aquilo que nós chamamos de bolsonarismo e todas as criaturas que estão no seu entorno. E aí, gente, o que pode acontecer a partir dessa noite pode ter desdobramentos que vão desde o caos absoluto até uma bonança no dia seguinte, com a classificação e desmascaramento de todos esses sujeitos que estão jogando a humanidade cada vez mais para trás. Muitos em sinal de desespero, com sintomas de desespero, outros por ganância, porque querem, através desses conflitos, fazer com que alguns grupos econômicos tenham mais poder, mais dinheiro e mais domínio político sobre alguns países e a humanidade também, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas atualizações, traçarei com vocês alguns cenários possíveis depois dessa noite, que está sendo uma coisa tensa para todos nós. E vamos falar também de algumas criaturas aqui no nosso microcosmos brasileiro que merecem também ser muito desmascarados, né? Bom, antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, são formas da gente driblar os algoritmos e chegar a mais pessoas como você. E, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que estão crescendo bastante graças ao engajamento de você, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando aqui com os nossos assuntos internos, né? Você deve se lembrar daquela senhora Nise Yamaguchi. A Nise Yamaguchi foi uma espécie de mentora, uma das mentoras do negacionismo bolsonarista, que fez palestras para Bolsonaro, para o clã, dizendo da imprestabilidade, segundo ela, das vacinas, a inutilidade de máscaras, enfim. É alguém que atuou para que nós tivéssemos no Brasil esse genocídio patrocinado por esse grupo político nefasto, né, que tem agora, né, mais exposto esse cachorro louco lá nos Estados Unidos. Nise Yamaguchi, médica defensora de tratamento ineficaz, não se elege vereadora e fica como suplente. Foi o que aconteceu com ela no processo eleitoral passado. Está aqui ela com o seu padrinho político, né, que escapou do vírus, e hoje ela está aqui sendo chancelada por Flávio Bolsonaro e o ex-ladrão Valdemar da Costa Neto, né? O líder do PL, do Partido Ladrão. E aí é o seguinte, o Flávio Bolsonaro dando as boas-vindas, e isso é um negócio muito temerário para a gente, né? Porque além de todas as coisas ruins que poderiam acontecer para a humanidade, porque o que acontece no Brasil tem reflexo na humanidade, poderia ser uma eleição de Flávio Bolsonaro, o pior ainda pode ficar se ele colocar algumas pessoas que estão ao seu entorno ali em postos chaves aqui no nosso país. Imagine um novo surto epidêmico com a senhora Nise Yamaguchi comandando essa área da saúde do nosso país, né? Mas ele deu boas-vindas aqui para ela, vamos ver o que aconteceu. Nise Yamaguchi, muito bem-vinda à família PL, um grande orgulho para todos nós, uma profissional competente, experiente, patriota, que sabe o que é melhor de verdade para a saúde dos brasileiros e alguém que está engajada e sabe que na política... Ela sabe o que é melhor para a saúde dos brasileiros, hein? Imagina se ela não soubesse, hein, meu amigo e minha amiga. Não tem vácuo. A gente tem que ocupar os espaços para poder fazer o que é melhor, defender aquilo que a gente acredita que é o melhor para São Paulo e para o nosso país. Está muito bem-vinda. É um privilégio estarmos aqui, trabalhando para um Brasil bom e num São Paulo muito forte. Vai ver onde é que a senhora vai terminar no meio dessa história. A picaretagem continua. Flávio Bolsonaro recebe oração em igreja evangélica em São Paulo. Gente, olha, isso tem que ser denunciado, essa patifaria,
essa canalice, esses falsos cristãos, falsos evangélicos, esses desclassificados, criminosos, ladrões, rachadores, de repente eles se apresentando aí como pessoas que defendem princípios, defendem coisas, né? Tem uma coisa também que saiu hoje no jornal aqui, do Flávio, que vai querer tentar sepultar esse passado dele, mas não vai dar não, seu Flávio. Flávio tenta se esconder de Queiroz, se descolar de Queiroz, e diz que não sabia de rachadinha. Ah, tá. Tá bom, não sabia não, que a loja de chocolate ficou abarrotada de depósitos. 1.512 depósitos em dinheiro na conta da lojinha de chocolate dele, né? E os 1.512 depósitos que partiram de um caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Gente, está tudo documentado. Seu Flávio, não vai dar para escapar disso. Agora, tem uma coisa, né? Se você encontrar algum bolsonarista que ainda esteja querendo votar nessa criatura no futuro, é muito importante que essa pessoa seja advertida que ela está votando num ladrão. Porque, olha, o Ministério Público disse que ele é ladrão, que ele desviou dinheiro público e botou no bolso, botou na loja dele. Então, vai ser muito importante. Ele não vai escapar desse desmascaramento, não. Agora a gente chega aqui numa situação, gente, que é de uma carga emocional gigantesca. Lá no Irã, hoje, muitas pessoas estão indo para pontes, viadutos, usinas e tal, se colocarem ali para mostrar que não estão com medo de bombardeio, não estão com medo de nada. Estão ali fazendo vigília, já que houve ameaça deles serem mortos hoje, né? É um negócio impressionante, né? E eu vou colocar a fala do professor Mohamed aqui para vocês verem. Vamos lá. Gente, é um negócio assim, a gente não tem noção, né, do que pode ser isso. O professor Mohamed, Mohamed Marandi, que é professor na Universidade de Teherã, ele está lá no Teherã hoje. Ou seja, ele está no centro do furacão, ele pode não estar aqui amanhã, porque ele não está se afastando também, como nenhum iraniano está se afastando das suas cidades, das suas casas, né? E ele faz alguns comentários aqui que eu queria compartilhar com vocês num vídeo hoje, muito interessante. Eu fiz um corte maior, fiz um trecho maior no nosso canal de cortes, né? Com mais de 10 minutos só sobre essa entrevista. Agora com vocês eu quero passar esse trechinho aqui que eu achei muito interessante também. Vamos lá. And the resistance in Iraq. Ele está dizendo o seguinte, nesse trecho aqui, que olha, dentro desse panorama todo, é muito importante que o mundo todo saiba que nós estamos lutando pela justiça, nós não queremos briga com ninguém, nós estamos sendo atingidos porque nós defendemos que o povo da Palestina, que é um povo que a gente não é nem vizinho, não falamos a mesma língua e tal, mas é um povo que está sendo vítima de um genocídio e que o mundo está assistindo esse genocídio, a mídia ocidental está sendo cúmplice dessa gente, de Donald Trump, de Benjamin Netanyahu. Nenhum grande jornal está se colocando, mostrando quão indignas são essas figuras, ou quão criminosas são essas figuras, não há uma repulsa com veemência. Então ele está falando, olha, mas tem muita gente no mundo, de diversas correntes, que já começa a perceber isso. Se antes eram milhões, hoje já são bilhões. Vamos ver aqui, podem ser bilhões, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Or those who support the resistance, who are in the hundreds of millions across the world now. Olha, se eram centenas de milhões, agora serão bilhões. Not billions. The supporters of the axis of resistance are going by the hour. Os apoiadores do eixo da resistência, que eles chamam pessoas que se opõem ao cachorro louco, né? Estão se movimentando a cada hora. And who are we standing up against? We're standing up against Eu falei, contra quem nós estamos levantando a nossa voz? Estamos enfrentando o tirano. the tyrant of our time.
o tirano dos nossos tempos, who has the full support of the. Have you seen one European que country tem o apoio total, né, da grande mídia, do Ocidente, enfim. Aí ele questiona, né? call out Trump during the last week? Have you seen one European official? Você viu algum país europeu criticar Donald Trump na última semana? Que é um negócio, gente, é um cachorro louco. O cara falar que vai acabar com uma civilização, há uma preocupação com o uso de artefatos nucleares, enfim. E, gente, o que pode acontecer na sequência? Nós vamos ver aqui. Officials say you're a monster, you're a mass murderer, you want to commit a Você viu algum europeu dizer que ele é um monstro, que ele é um assassino em massa? Holocaust? No. Que ele quer cometer um holocausto? So what does Iran sin? Nenhum, né? Então qual é o pecado do Irã? It's independence and its support for the Palestinian É a sua independência e That is seu not apoio ao coming povo to an end. palestino. Isso não vai acabar nem tão cedo. Tonight will pass. Aí, essa noite vai passar, a noite dessa terça-feira, né? We will see what happens tomorrow. E nós vamos But ver o we que vai will acontecer die amanhã. Mas by morreremos standing, de pé or we will stand ou permaneceremos de pé e derrotaremos o inimigo. Engraçado, gente. Engraçado, né? É o incrível. É a serenidade que o professor está falando, né? Ele está falando assim, uma resiliência, do tipo, nós não vamos sair daqui. É nosso país, nossa pátria, nossa religião. Nós estamos lutando contra uma coisa, um tirano, e nós acreditamos em Deus e se tivermos que fazer esse martírio, vamos fazer. Aí ele diz, morreremos de pé ou permaneceremos de pé e derrotaremos o inimigo. What we've learned, Professor Morandi, that Iran has cancelled all the communications E aí, enfim, a entrevista rola, né? Aí acontece o seguinte, gente, nessa questão, tinha uma metáfora aqui no Brasil, né, que diz o seguinte, que alguns enfrentamentos, quando eles são feitos de forma muito desigual, muito desleal, por exemplo, a briga de um cara muito forte com um bêbado, uma pessoa que está embriagada, né? É uma coisa desvantajosa para o cara que tem uma sanidade, tem força e entra numa briga dessa, porque se ele apanha, ele fica completamente desmoralizado. E se ele bate, ele vira um covarde, fica apresentado como um covarde. Então, guardadas as proporções, o que pode acontecer a partir de hoje? Bom, se Donald Trump ele resolve recuar, ele vai ficar mais desmoralizado do que já está. Fica a desmoralização que vai ser muito maior, vai ser gigantesca. Haja mídia, haja propaganda para tentar salvar algum resquício de reputação. Por outro lado, se ele cometer esse holocausto, esse genocídio, ele vai ter um problema sério até dentro dos Estados Unidos e no mundo inteiro. Porque o Irã, se fizer algum tipo de retaliação, e fará, nós teremos um colapso no Oriente Médio gigantesco. Eles vão bombardear com as mesmas intensidades aquilo que eles estiverem sofrendo. As usinas hidrelétricas, estações de petróleo, portos, aeroportos. Gente, será um troço tenebroso se isso acontecer. E acontecendo também esse tanto de colapsos, no dia seguinte, quem será responsabilizado serão os tiranos no mundo, as pessoas que fizeram isso, que acarretaram isso, o sofrimento para o mundo inteiro, e também a responsabilização cairá em países como o nosso, em cima de todos esses lacaios que andaram com bonezinho vermelho, dizendo que vamos fazer a América grande novamente. E o Brasil que se exploda, né? Ficou faltando essa frase no final. E nós não vamos descansar, mais uma vez, enquanto a gente não vê essa gente responsabilizada e aqueles que estiverem ainda aqui dentro do nosso território, traindo o nosso país, que essas pessoas respondam também criminalmente para irem para a cadeia, para se somarem ao inspirador interno e o cachorro louco externo, né? Não tem como a gente falar de outra forma. Isso tudo passando, quem sabe a bonança para nós, no campo civilizatório, seja muito mais longa, né, e duradoura, né? É por isso que eu estou aqui todos os dias com vocês. Vamos aguardar, a tensão está muito grande no mundo, mas quem sabe é o cachorro louco toma uma injeção tranquilizante, uma injeção, né, e seja neutralizado dessa insanidade. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.